Olá, para você que não me conhece, meu nome é Libni Barreto e eu sou um dos fundadores aqui da escola Trader Advanced. E o objetivo do vídeo de hoje é para ensinar você que está iniciando o mercado de criptoativos como você iniciar do jeito certo. Eu vou trazer o passo a passo aqui para você de como você iniciar, o que você tem que fazer, os cuidados que você tem que tomar para iniciar no mercado de criptoativos, como você comprar sua primeira criptomoeda, onde você comprar sua primeira criptomoeda, como você guardar os seus criptoativos, enfim. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você, principalmente que está iniciando nesse mercado. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, eu queria te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal, você seja avisado. E se você gostar desse vídeo, eu te convido a você dar o seu like, que assim você vai estar ajudando a gente a ir mais longe aqui com o nosso canal. Então, sem mais enrolação, editor, roda a vinheta. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos entrar aqui no nosso vídeo e falar como você vai iniciar do jeito certo no mercado de criptoativos. Se você ainda não conhece nada sobre criptomoedas, esse vídeo é para você. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a gente tem que desmistificar esse negócio que todo mundo prega aí, que você fica rico da noite pro dia com criptoativos. Não é bem assim. A maior parte das pessoas que vão entrar nesse mercado vão entrar com um valor bem pequenininho. Estão iniciando, estão querendo investir em algo novo, estão querendo aumentar o seu rendimento. É lógico que se você investir hoje R$300, R$200, R$100, amanhã você não vai ser um milionário. A consistência, a constância nesse mercado é claro que pode te levar a patamares maiores e até se tornar um milionário. Mas isso não acontece da noite pro dia. A maioria das vezes que você vê aí na internet, as pessoas andando de carrão e falando que você vai ficar milionário da noite pro dia. Na maioria das vezes essas pessoas têm a oferta de um curso ou alguma coisa assim e querem te passar uma imagem, mas não contam normalmente o processo que elas passaram para estar naquele patamar. Elas não contam a banca que elas operam para estar naquele patamar. Então o primeiro ponto que eu quero que você anote aí é: ninguém fica rico da noite pro dia com criptomoeda. É mesmo? Isso é muito importante você entender. Você pode sim ter altos rendimentos, você pode sim ter altos ganhos, principalmente pelas volatilidades dos criptoativos, mas quanto mais você se expõe, mais risco você tem. E como assim, Libni? Quanto mais eu me exponho, mais risco eu tenho. Isso você vai entender mais na frente um pouquinho quando eu falar sobre bitcoins e altcoins. Mas o que eu quero que você entenda aqui nesse primeiro ponto é que o que vai determinar o seu alto rendimento, seu alto ganho, um valor considerável é o tamanho da sua banca. Se você tem uma banca, se você tem um valor inicial de R$100, se você fizer 100% por mês, você vai ter R$100 no outro mês e não 1 milhão. Então o que vai determinar os meus altos rendimentos é o tamanho da banca que eu tenho. Mas existe o passo a passo, a constância que vai te levar a você se tornar um milionário. E eu vou te mostrar no finalzinho desse vídeo um cálculo com juros compostos que você pode se organizar para que você se torne um milionário. Mas continuando aqui, anotou esse primeiro ponto? Ninguém fica milionário, ninguém fica rico da noite pro dia. Deixa eu anotar aqui, com criptomoedas. Segundo ponto é você saber o que são criptomoedas. Para começar falando sobre criptomoedas, você precisa entender que os criptoativos, as criptomoedas, elas têm duas categorias principais, que é o Bitcoin e as altcoins. Bitcoin é a moeda principal, foi a primeira criptomoeda que foi criada. Mas se você quiser saber mais sobre o Bitcoin, eu vou deixar aqui no card aqui em cima um vídeo só falando sobre o Bitcoin. O que é o Bitcoin? Mas um resumo básico aqui sobre o Bitcoin é que quem criou o Bitcoin é um suposto criador chamado Satoshi Nakamoto. E Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin dentro da tecnologia de blockchain. Também eu vou deixar no card aqui também um vídeo sobre blockchain para você entender mais o que é blockchain. O Bitcoin ele foi criado principalmente para proteção de capital e como reserva de valor. Ele foi criado para ser uma moeda digital. Você poderia transferir o seu Bitcoin e pode transferir o seu Bitcoin de pessoa para pessoa, de carteira para carteira, sem nenhum intermediário bancário, com um certo sigilo. Mas então, só para a gente reforçar, nós temos o Bitcoin e as altcoins. E o que são as altcoins? Altcoins é tudo que não é Bitcoin. Então, tudo que não é Bitcoin são altcoins. E dentro da categoria das altcoins, nós temos as shitcoins, nós temos as memecoins, enfim, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Hoje a principal altcoin que nós temos é o Ether, mais conhecido como Ethereum. O Ether, na verdade, é a criptomoeda da rede Ethereum, que funciona com uma base de aplicações descentralizadas. Comparando Bitcoin e Ethereum, o Bitcoin ele surgiu como meio de pagamento descentralizado, sem depender de nenhum intermediário.
o Ether surgiu como base de aplicações descentralizadas. Existem inúmeros projetos de criptoativos, de tokens, mas antes da gente falar sobre tudo isso, vamos focar aqui no Bitcoin e no Ethereum, que são as duas principais criptoativos que nós temos hoje. Então, para a gente falar como iniciar do jeito certo, primeiro você tem que conhecer o Bitcoin e tem que buscar conhecer o que é Ethereum, que são os dois principais criptoativos. Depois você começar a fazer análises fundamentalistas dentro de outros projetos para você começar a entender o que cada um projeto te oferece. Atrás de cada criptoativo existe um projeto envolvido. Assim como o Bitcoin ele funciona como um meio de pagamento, o Ethereum ele funciona como uma base de aplicações descentralizadas. Funciona também como um meio de pagamento, entre outras coisas também que o Ethereum pode te proporcionar. Assim também os outros criptoativos também, cada um tem um foco, cada um tem um objetivo, exceto as meme coins. As meme coins, elas não existem em projeto nenhum, não existem nada envolvido, nenhum projeto que possa beneficiar os seus investidores. Mas vamos lá, isso também é um assunto para um próximo vídeo, vamos focar aqui no Ethereum e no Bitcoin. Então se você quer começar hoje a investir nesse mercado de criptoativos, eu te aconselho, anota aí, eu te aconselho você começar através do Bitcoin ou do Ethereum. Outro ponto que você também precisa saber é que o que torna os criptoativos tão seguro para ser investido. O que torna o criptoativo, principalmente o Bitcoin e Ethereum, tão seguro é a blockchain. É a tecnologia envolvida por trás do criptoativo. E eu vou deixar no card aqui um videozinho sobre blockchain para vocês entenderem o que é blockchain, que eu não vou entrar nesse assunto agora, que é um assunto que tem que ser esmiuçado com mais tempo, mas você pode assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também, para poder te esclarecer um pouco mais o que é blockchain. Mas vamos lá, já entendi um pouco sobre o que é criptomoeda, entendi que eu não vou ficar rico da noite para o dia investindo em criptomoeda, entendi que eu preciso começar pelo Bitcoin e Ethereum por elas serem as principais e serem as mais seguras. Então, por onde comprar o Bitcoin? Como eu vou comprar o Bitcoin? E aí a gente vai para o ponto 3, que eu vou falar sobre exchange. Lembra que eu falei que o Bitcoin ele foi criado para ser totalmente descentralizado, ele ser um meio de pagamento, um meio de reserva de valor, onde você transfere de pessoa para pessoa sem que haja um intermediário. Para tornar essa transação mais segura, foram criadas as exchanges, que nós também podemos resumir como corretoras de criptoativos, aonde eles são um intermediário para compra, venda ou troca dos seus criptoativos de maneira mais segura. Então, entendendo que são nas exchanges que são negociados criptoativos, eu preciso escolher qual exchange que eu vou usar. E eu vou trazer aqui dois tipos de exchange para você entender. Nós temos as exchanges nacionais e as exchanges internacionais. As exchanges nacionais, elas têm uma menor variedade de criptoativos, além das taxas serem muito mais altas. E as exchanges internacionais, elas têm uma maior variedade de ativos, ferramentas profissionais de trader, ferramentas profissionais para análise gráfica e taxas infinitamente menores do que uma exchange nacional. E eu vou deixar um vídeo aqui também no card falando um pouquinho sobre exchange para você entender mais o que são exchanges, qual a diferença entre elas. Na categoria de exchange, nós também temos as exchanges centralizadas e exchanges descentralizadas. Normalmente nós usamos as duas, mas para comprar seu primeiro Bitcoin ou seu Ethereum, você vai estar usando uma exchange centralizada, onde você vai entrar na exchange, vai fazer o seu cadastro e ali dentro você vai estar fazendo a compra do seu criptoativo. E qual exchange escolher? Isso é uma coisa muito pessoal, mas eu vou trazer algumas recomendações aqui do que eu uso e que tem taxas menores por serem internacionais. Hoje nós temos a Binance, que é a maior do mundo, nós temos a FTX, nós temos a Coinbase, nós temos a Huobi, temos a Kraken, temos a KuCoin, a Gate.io, entre outras várias exchanges. Eu te recomendo para você que está iniciando, você começar pela Binance, que é a maior do mundo. E dentro das exchanges você precisa entender que existem duas modalidades principais. E quais são essas modalidades? Aqui a gente entra no ponto 4, que é o mercado Spot e o mercado Futuros. Qual a diferença entre elas? O mercado spot, ele é um mercado de compra e venda de moedas. Então você vai estar comprando o seu criptoativo e você pode estar comprando o seu Bitcoin, comprando a sua Ethereum, entre outros criptoativos que tem disponível na exchange escolhida. No mercado futuros, você não compra o criptoativo. Na verdade, você aposta se ele vai subir
ou descer. Esse mercado ele é um mercado muito usado porque você pode obter altos rendimentos, mas ele é um mercado de altíssimo risco, porque se você fizer uma operação errada, uma análise errada, você vai perder todo o seu dinheiro. Enquanto o mercado spot não, o mercado spot, por exemplo, vamos supor que você compra o Bitcoin hoje por $20 mil e amanhã o Bitcoin caiu para $10 mil. O seu criptoativo, o seu capital, ele só desvalorizou, mas ele continua sendo a mesma quantidade de bitcoins que você comprou. E se ele subir para $30 mil, você vai estar lucrando com essa valorização. Então, no mercado spot, você pode estar comprando o criptoativo e esperando a valorização dele para quando ele valorizar, chegar num certo ponto de valorização desejado, você está realizando o seu lucro. Então, para você que está iniciando no mercado, eu te aconselho você começar a operar com o mercado spot. Lembrando que mercado futuros no nosso país, no Brasil, é totalmente proibido, porque ele entra na categoria de jogos de azar. Algumas corretoras, inclusive, assim como a Binance, ela tem comunicado às pessoas que operam no mercado futuros que esse mercado é proibido. É claro que existe o jeitinho brasileiro de mudar e operar no mercado futuros mesmo estando no Brasil. Trocando a linguagem, algumas corretoras, por exemplo, se a linguagem está lá em português, você não consegue operar, mas se você colocar em inglês, você vai estar conseguindo abrir uma operação no mercado futuros e vai disponibilizar dentro da exchange a opção de você operar no mercado futuros. Mas eu não te recomendo fazer isso, te recomendo você comprar e vender moedas através do mercado spot, que é muito mais seguro. O quinto ponto que eu quero trazer para vocês é estabelecer um valor para você investir no mercado. E esse é um ponto que eu considero muito importante, porque tem muita gente que faz loucura, pega empréstimo, pega todo o seu rendimento, tudo que conseguiu juntar durante uma vida toda, toda a sua reserva, coloca ali no mercado e perde todo o valor por não conhecer o mercado, por não conhecer como funciona a dinâmica do mercado, investindo em ativos de alto risco, em projetos inseguros, e aí se decepciona com o mercado e sai do mercado. Eu conheço muito iniciante, muitas pessoas que entraram no mercado, pegaram tudo que tinha, às vezes o valor da venda de uma casa, e colocaram em criptoativos por conta de uma indicação que falaram que ia dobrar, que ia subir, e no outro dia perdeu tudo, ou o ativo desvalorizou e desistiu do mercado em um curto período de tempo. Invistam de maneira consciente e gradativa. Não pega o dinheiro de uma conta de amanhã para você colocar no mercado hoje, achando que você vai dobrar esse valor. Então você tem que estabelecer um valor que você deseja entrar no mercado. Você pode estabelecer um valor mensal de aporte no mercado de criptoativos. Você pode estabelecer um valor semanal. Por exemplo, se você é um assalariado, ganha um salário, você pode tirar 10% do seu salário se não for fazer falta no final do mês para você estar investindo em um criptoativo. E se sua intenção for investir a longo prazo, você não precisa ficar preocupado com desvalorização, desde que você esteja investindo num projeto sério, num projeto confiável, num criptoativo confiável. Por isso que eu sempre recomendo o Bitcoin, o Ethereum, principalmente para quem é iniciante, não conhece sobre análise gráfica, não conhece ainda os ciclos do mercado. Eu sempre indico esses criptoativos por conta da maior segurança em você estar guardando o seu criptoativo. O sexto ponto que eu quero trazer para vocês é que vocês precisam conhecer o básico de análise fundamentalista e o básico sobre análise gráfica. E o que é análise fundamentalista? A análise fundamentalista nada mais é do que você conhecer os fundamentos dos criptoativos, você conhecer os fundamentos das criptomoedas. E a análise gráfica é você conhecer o gráfico, o comportamento daqueles criptoativos diariamente, semanalmente, ou até em períodos menores, períodos de 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto. Então, através da análise gráfica, você consegue ver o comportamento desse criptoativo, se ele está num processo de valorização, se ele está num processo de desvalorização. Então você precisa conhecer esse básico para que você não venha entrar no criptoativo de qualquer jeito. Primeiro, análise fundamentalista. Você precisa entender qual o projeto que você está entrando através da análise fundamentalista. Você precisa ler sobre o projeto, você precisa entender sobre o projeto. E onde faz isso? Existe um site chamado CoinMarketCap, é onde a gente vê o ranking das moedas, é onde a gente vê qual o tipo de projeto que nós estamos entrando, e eu vou deixar aqui no card também um vídeo que eu ensino lá sobre análise fundamentalista para iniciante. E você também precisa conhecer o básico de análise gráfica. Nós utilizamos o site do TradeView,
que na verdade é uma rede social dos traders, e lá nós temos o gráfico de vários ativos de diversos tipos de mercado para que a gente possa estar fazendo a nossa análise gráfica. Eu vou deixar também aqui no card, tá aqui em cima também, um vídeo onde eu ensino sobre o TradingView para iniciantes. Então, após entender o básico sobre análise fundamentalista e o básico sobre análise gráfica, eu preciso ter uma estratégia definida. E a estratégia ela é muito importante. Quantos por cento é o objetivo do seu lucro no criptoativo? Por quanto tempo você vai guardar esse criptoativo? Qual é o seu objetivo com aquele criptoativo? Você precisa ter uma estratégia dentro do mercado. Você precisa também ter um gerenciamento de risco dentro dessa estratégia. Por exemplo, se você está comprando hoje o Bitcoin esperando uma valorização em um curto período de tempo, você precisa comprar esse criptoativo tendo um stop determinado. Se o criptoativo não tiver no momento de valorização, uma ascendência de valor em curto prazo, você precisa ter posicionado ali um stop. Se o ativo ele vier desvalorizar, ele estopa, fecha a sua operação, mesmo que você perca um pouco de valor, mas você não vai perder tanto quando você deixar a operação rodando sem nenhum stop, sem nenhuma paralisação, sem nenhuma venda automática do seu ativo no momento que ele cai em desvalorização. E dentro disso eu quero te antenar as modalidades que normalmente um trader opera no mercado de criptoativo. Nós temos a modalidade de scalp, que são para as pessoas que operam em tempos gráficos menores, como 5 minutos, 1 minuto, até 15 minutos. Nós temos a modalidade das pessoas que operam em tempos gráficos um pouco maior, que a gente chama de day trade, que são pessoas que fazem operações diariamente e não em minutos, mas diariamente. Essas pessoas elas normalmente operam no tempo gráfico de 1 hora, de 15 minutos e até no tempo gráfico de 4 horas. Nós temos as pessoas que fazem operações a médio prazo, que a gente pode chamar de swing trade, que são operações a partir de um dia até alguns meses. Essas pessoas compram um ativo e esperam valorizar durante um tempo para estar realizando a sua venda. Então a gente pode chamar esse tipo de operação de swing trade. E nós temos os holders. Os holders, eles compram para longo prazo, para prazo acima de 1 ano. Essas pessoas elas não estão preocupadas com o curto período, se o ativo vai desvalorizar ou se vai valorizar. Na verdade, elas vão fazendo preço médio, sempre vão comprando o criptoativo, principalmente quem é holder, compra mais Bitcoin, que é a moeda principal, ou as moedas mais no ranking do top 10 ali, guarda o ativo, guarda o criptoativo, para que daqui a um longo prazo, a partir de 1 ano, ela venha valorizar e venha estar num ponto ideal para realização de lucro, para estar ou reinvestindo ou cumprindo um objetivo pessoal da vida, ou aumentando o seu portfólio. Então, com uma estratégia definida, você sabe para onde você está indo, independente do comportamento do preço do ativo. Se ele se comporta mal, você tem uma estratégia definida para você sair da operação. Se ele se comporta bem, você tem uma estratégia definida para você fazer uma realização de lucro, um reinvestimento com parte do seu lucro. Enfim, você precisa ter uma estratégia definida. E um setup definido também. O que é o setup? Quando você faz análise gráfica, você tem ali ferramentas e indicadores. Nós temos ali linhas de tendência, suporte, resistência. Nós temos ferramentas de Fibonacci. Nós temos inúmeras ferramentas. Então você entendendo suporte, resistência e linha de tendência, qual tendência que está o ativo, se está em tendência de alta, em tendência de baixa, você tem uns indicadores para potencializar a sua análise. Então você entendendo de pelo menos 1, 2, 3 indicadores, ele vai te ajudar a potencializar a sua análise. Então você ter uma estratégia bem definida e um setup definido, uma análise mesmo que básica definida para você fazer a leitura ali do gráfico, é de extrema importância para você que está entrando no mercado de criptoativos. E o 8º ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é muito importante, é estudar muito. O mercado de criptoativos ele te exige um estudo muito grande, não só sobre o mercado de criptomoedas, mas também sobre economia, sobre política, geopolítica. Tudo influencia no mercado de criptoativos. Eu te aconselho você estudar muito, buscar muito conhecimento. A cada dia você aprende mais. O mercado ele muda muito, oscila muito, então você precisa estar antenado nas notícias, você precisa estar antenado sobre economia, você precisa estar inteirado sobre assuntos de criptoativos, sobre tudo,
porque o mercado ele é muito oscilante. Qualquer noticiazinha sobre economia afeta o mercado em geral, não só os criptoativos, mas assim como o mercado de ações, enfim, todos os mercados financeiros eles são afetados com notícias sobre economia. Então o mercado de criptoativos te exige muito estudo. Muita gente vende um conto de fadas, mas não é conto de fadas. Esse mercado te exige que você estude muito. Estude diariamente e estude muito. Esse vai ser um dos segredos do seu sucesso. O nono ponto que eu quero deixar aqui para vocês é: tenha autocontrole. Nesse mercado você vai ter que aprender a dominar seus sentimentos, a se dominar, dominar a ganância, que fala muito alto ao coração de muita gente. É entender que você não vai ganhar sempre, é saber que você não vai ficar rico da noite para o dia. Então você precisa dominar a ganância, dominar os seus sentimentos. Você precisa entender que assim como qualquer outro negócio, qualquer outro trabalho, você precisa ter um tempo determinado para você estar de frente para a tela, de frente para o computador. Você não pode passar o dia inteiro, você não pode abandonar tudo por conta de operação no mercado financeiro. Você tem que ter um autocontrole, não só na área psicológica, mas também na parte de controle do tempo, gestão do seu tempo. Você precisa ter uma meta definida. O que eu quero dizer com meta definida? Você bateu uma meta definida do dia, bateu 1%, 2%, fecha o computador, respira, descansa, porque o mercado te dá oportunidade todos os dias. Ou se você perder um certo valor no mercado no dia, não fique tentando lutar com o mercado, tentando recuperar aquele valor, tentando lutar com o mercado para tirar do mercado aquilo que você perdeu, porque se você não tiver o controle, respirar, pensar em que você errou, você vai continuar perdendo, vai tomar mais prejuízo ainda. Então você precisa ter um autocontrole, e esse autocontrole vai ser fundamental para a sua consistência no mercado e para o seu sucesso. É verdade. E o 10º ponto aqui é você ter uma carteira de criptoativos. Assim como o seu dinheiro você precisa guardar em algum lugar, seja num banco ou seja na sua carteira, no mercado de criptoativos você também precisa ter uma carteira. Você guardar o seu criptoativo, não no início, você que está iniciando não compensa você estar transferindo o seu ativo aí para uma carteira, porque toda transferência você paga uma taxa, isso é um assunto mais complexo. Mas quando você for aumentando os seus valores, o seu portfólio, você precisa ter um lugar com mais segurança para você guardar esses ativos. Não que as exchanges, as corretoras não sejam seguras, mas a segurança maior está em você guardar numa carteira sua, uma carteira separada dos seus criptoativos. Até porque quando o seu criptoativo está dentro de uma exchange, de uma corretora, ele não está dentro de uma carteira. Ele está sob custódia daquela corretora. Se aquela corretora vier falir, vier fechar o site, bloquear o seu acesso, você consequentemente vai perder os seus criptoativos. E dentro da carteira não, dentro da carteira seu criptoativo está guardado. Na categoria de carteira também nós temos vários tipos de carteira. Nós temos as carteiras aplicativos, que elas podem ser baixadas no celular gratuitamente. Nós temos as hard wallets, que o pessoal chama de pendrive, muita gente chama de pendrive, que é tipo um pendrive que você espeta no computador. Nós temos as paper wallet, nós temos diversos tipos de carteira. Então as carteiras elas vão servir para você guardar o seu criptoativo com maior segurança. Muito conhecida como carteira aplicativo, nós temos a MetaMask, conhecida como hard wallet ou carteira física, assim como a OpenDrive, assim como você quiser chamar. Nós temos a Ledger, nós temos a Trezor, que são duas carteiras conhecidíssimas e de alta segurança. Então, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, vou trazer para vocês aqui um cálculo de juros compostos para você ver que você investindo no criptoativo, você pode se tornar um milionário sim, investindo pouquinho a cada mês, tendo uma consistência e tendo principalmente um autocontrole. Então vamos lá, gente, eu estou nessa calculadora aqui chamada Mobius, cálculo de juros compostos, e eu vou mostrar para vocês que você iniciando com um valor de R$300 e colocando todo mês um valor, aportando, né, colocando, guardando todo mês R$300 e com rendimento não tão alto assim, em 60 meses você consegue fazer R$1 milhão. E o que é 60 meses? O que é R$300? Hoje não é nem uma parcela de um carro, né? Você pagar R$300 hoje na parcela de um carro é raríssimo, eu acho que não tem. Você for comprar qualquer carro zero hoje, você vai pagar acima de R$1.000 de parcela, e dependendo do valor que você for dar de entrada. Se você for comprar uma moto hoje, não é esse valor. Uma moto hoje, a parcela de uma moto hoje é aí algo em torno de R$500, R$600, e na verdade você... No financiamento, você, ao invés de pagar uma moto que você está comprando, você paga duas motos. Aqui você vai estar guardando dinheiro. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha a disponibilidade de começar
investir no mercado R$300. Você decidiu entrar no mercado com R$300 e começar a guardar R$300 a partir de hoje. E todo mês você você coloque R$300 do seu salário no mercado, ou você reserve R$300 todo mês para você guardar. Vamos supor que mensalmente você consiga fazer aí um rendimento médio de 10%. 10%, uma média de 10% por mês, num período de 60 meses. Vamos supor que durante 60 meses você tira aí como uma prestação de um carro, durante 60 meses você consiga guardar esse dinheiro com uma taxa de juros de 10% mês, você ganhando num longo período uma média de 10% mês, que é totalmente possível. Então, no final das contas, nesse cálculo você estaria investindo R$300 inicial, R$300 por mês. O valor total de investimento seria R$18.300. O valor final você resgataria R$1 milhão. Então você ganharia aqui, ó, nesse período, R$983 mil investindo apenas ao longo de 60 meses, R$18.300. O preço de uma moto popular hoje, né? Você investir no preço de uma moto popular hoje, você teria aí ao longo de 60 meses R$1 milhão. E se você tivesse condição de investir mais um pouquinho, vamos supor que você consiga investir algo em torno de R$1.000 num valor inicial e consiga colocar para dentro do mercado algo em torno de R$500 por mês. Estamos mais perto da realidade de um carro usado. Vamos botar R$600 por mês, mais perto da realidade de um carro usado. Você conseguiria fazer, no final das contas, estaria investindo R$37 mil, total de investimento R$37 mil, e você estaria tendo uma retirada final de R$2.125.000. Total que você ganharia dentro desses 60 meses seria de R$2 milhões, algo em torno de R$2 milhões. Então, o mercado de criptoativos, ele pode sim te tornar um milionário, mas não é algo que aconteça da noite para o dia. Tem que ter consistência, tem que ter estratégia, tem que ter sabedoria, tem que ter autocontrole, tem que saber o que está fazendo para que você, ao invés de colocar o dinheiro fora, você consiga realmente se tornar um milionário. Então, recapitulando, você já entendeu que você não vai ficar rico da noite para o dia, precisa de uma consistência, você precisa entender o que são criptoativos, o que é exchange, que são as corretoras, você precisa saber e entender qual modalidade você vai estar operando, se é o mercado spot, que é o mais seguro de compras e vendas de moedas, ou o mercado futuros, que você vai estar apostando na alta ou na queda de moedas. Lembrando que mercado futuros é proibido no nosso país, você consegue operar, mas é proibido, ele entra como jogos de azar. Então eu te recomendo você operar no mercado spot. Você precisa estabelecer um valor para você entrar no mercado, você precisa ter um conhecimento, mesmo que básico, de análise fundamentalista e análise gráfica, você precisa ter uma estratégia definida, você precisa estudar muito, ter um autocontrole, e para guardar esse dinheiro todo a longo prazo você precisa ter uma carteira de criptoativos. Vou deixar na descrição desse vídeo passo a passo e os vídeos que vocês poderão ver falando sobre exchange, falando o que é o Bitcoin, falando sobre blockchain, falando sobre carteira, sobre TradingView, como você fazer uma análise gráfica, como você fazer uma análise fundamentalista. Vou deixar tudo passo a passo aqui enumerado para que você possa assistir os próximos vídeos e você consiga entrar nesse mercado de maneira consciente e ter consistência aí nos seus investimentos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal você seja avisado, e dê o seu like. Assim você vai estar ajudando o nosso canal a ser impulsionado e chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.